mais uma vez o inusitado programa Pulando a Cerca. Fala, Pedrinho! Respeitável público! Cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês! Alô, Pedrinho! Beleza! Isso mesmo. O inusitado programa Pulando a Cerca. Hoje, dia 7 de outubro de 2016. Pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação e justiça. Olha só, o apresentador desse programa sou eu, Daniel Chuturanci, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no mundo, e estão no ar com essa voz de AVC. Olha só, cada vez o programa Pulando a Cerca tem uma apresentação de uma fração importante desse país que há 516 anos vem pulando a cerca. Então, nossos convidados são uma fração importante, sim. E o Pulando a Cerca é um pequeno programa, mas uma grande bandeira. Vamos convidar primeiro o simpaticíssimo, o educadíssimo, o cinematografíssimo, o gostosíssimo, o tesudíssimo, Marco Arthur Pires. Vem pular a cerca, Marco Arthur. Isso, pula a cerca. Senta aqui. Vamos convidar também o doutor Modesto da Silveira, que hoje é o maior advogado vivo do Brasil. Doutor Modesto da Silveira, simpaticíssimo, cultíssimo, educador, tesudíssimo também. Pula a cerca, Modesto! Pulou! Isso. Prazer em revê-los. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete à tarde, à noite. E agora ao vivo. Olha só, a primeira pergunta, fizeram um xixi? Fez? Eu sempre preparado. Xixi. Então fez. Já. Então fez. Olha só, o nosso tema de hoje é um tema, acho que muito importante para esse país. E se tratando de educação, arte e cultura. É um gênero que hoje é muito fácil realizar, que se chama cineclube. Em qualquer escola, em qualquer garagem, em qualquer casa, pode se organizar um cineclube. O cineclube representa educação, cultura, arte e socialização. A nossa sociedade do Brasil está se distanciando uma da outra, as pessoas, por necessidade de comprar. E pensar, está se afastando. E o cineclube representa esse contexto que o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, tem que agora reavaliar e revalidar. O cineclube trouxe sempre o diretor de cinema, debate e
torna-se a amizade comum uma grande festa. Então, o cineclube tem essa função e esse papel de organizar exaltadamente a nossa sociedade através do cinema. E o cinema tem várias formas de se realizar. Hoje, com a tecnologia, qualquer lugar tem uma televisão e um filme que pode passar. E é uma coisa coletiva. Então, cineclube é uma função histórica. Qualquer escola, qualquer universidade, qualquer grupo, criança, adolescente, idoso, pode ter o seu cineclube. Então, eu convidei aqui o Marco Arthur, que é, Marco Arthur Pinto, o maior colecionador do Brasil em cinema. Para mim é. E a ideia sempre foi fazer cineclube. E o cineclube é um retorno ao passado. Quando tinha um modelo autoritário na ditadura, o cineclube funcionava muito bem e trouxe várias questões. Exatamente isso. Então, Marco Arthur, vamos falar de cineclube. Está com a palavra. Vamos falar sim, mas por sorte, o AVI seu deixou você ainda com palavras, muitas palavras. O AVC, aliás. Com relação ao AVC, eu quero te contar que essa semana lá na minha loja, em Teresópolis, teve um cidadão lá que teve um AVC violento, mas conseguiu se recuperar. E quando ele voltou a si, ele perguntou ao senhor que estava próximo a ele no leito se o AVC dele tinha sido muito forte. Aí o senhor respondeu, olha, eu não sei dizer não, era melhor só perguntar ao médico. Eu sou São Pedro. Tá? Falando de cineclube, é fácil fazer, mas é fácil... É como um carro, você liga ele, mas se você não engrenar uma marcha, ele não sai do lugar. Isso. Nós estamos lá em Teresópolis com uma sala magnífica, uma parceria com a Prefeitura de Teresópolis, toda a boa vontade do pessoal. Nós temos os filmes, 44 mil títulos da minha coleção à disposição, só não encontramos, e é o único empecilho que até agora não conseguiu colocar em andamento a máquina. Onde bater para se conseguir autorização para exibir essas produções antigas, geralmente dos anos 50, 40, 60, porque a gente não consegue um órgão que autorize. Vocês vão falar de Ancine e outros cine da vida, mas eu já bati todas elas, Cinemateca, ninguém sabe a quem eu bater para autorizar. Eles autorizam alguns órgãos a passar em televisão, mas não em cineclube. Nós não sabemos. E eu peço aí ao vivo, no ar, que alguém em casa que saiba falar sobre isso, saiba onde indicar esse caminho, que entre em contato com a produção e que nós possamos encaminhar o processo e ver se sai do papel. Está muito parado ainda, tá? E não sabemos como fazer para fazer o carro andar. É isso. Bom, eu acho o seguinte... Agora é uma sala maravilhosa, 120 lugares, uma parceria com o secretário de Cultura lá da cidade. Local. Local, cine local. Não, o local. A Teresópolis, na sede da prefeitura, um órgão lindo, antigo, tá? Uma sala de cinema magnífica, som, tela, tudo perfeito. Só não conseguimos fazer com que o negócio ande. Olha só, Marco Arthur, não é fácil não, não é fácil. Se não tem autorização, a autorização está dada. É só passar. É só passar. Qualquer escola pode passar. Eu entendo, a prefeitura tem uma burocracia. Mas eu estou falando em termos de Brasil, qualquer escola, qualquer lugar pode passar um cineclube. É só articular a amizade e o cinema. Olha, a despeito de ser entrada livre para
qualquer público, não só a terceira idade, embora seja inicialmente voltado para a terceira idade, eles têm receios, porque o dono disso aí pode aparecer e vir taxar a gente de multa a despeito da gente não cobrar entrada, não visar lucro. O dono seria o quê? O que detém, porque, por exemplo, um filme da Metro, da Warner antiga, da Universal, esses filmes foram, vamos dizer, as empresas, aquela Metro antiga, MGM, famosa, do Leão, aquilo já acabou, já faliu, todas elas antigas faliram. E hoje, aquela massa, aquele patrimônio, que era o acervo de cada empresa dessa, foi para a mão de alguém que ficou com essas dívidas, só que não aparecem, a gente não sabe em que porta bater para conseguir essa autorização. Monopolizam os direitos autorais? Senhor, eu não sei. Nós só temos receios de que, se botar Haja no um ar, problema vai depois. alguém lá bater na porta Olha, e cobrar uma multa. Daniel, eu gostei muito de estar participando desse. Eu pensei que ele apenas fosse o MacArthur general. Ele é mais do que isso, ele é o marechal de uma área da maior importância, que é cineclube. Eu conheço cineclubes há muitas décadas, desde inclusive a época da ditadura, e ela exerceu um papel da maior importância projetando filmes, geralmente documentários, para mostrar verdades e realidades. É claro que a ditadura, não gostando disso, andou até apreendendo filmes e prendendo quem projetava os filmes. Eu mesmo tive esse caso, inclusive até filme feito comigo e assunto meu. E participei disso, achei um trabalho magnífico para divulgar a verdade. A verdade, enfim, documentos, né, sobretudo. Enquanto você não tem, talvez valesse a pena, então, não perder o seu tempo e projetar aquilo que já está ou no domínio público ou na autorização previamente dada. Por exemplo, agora vai ser no dia 10, se não me engano, me avisaram ontem, que eu devo estar no dia 10 no lançamento de um filme, documento, aqui nesse Festival Rio de Cinema. Vai ser dia 10, acho que ali no Flamengo. Modesto, interrompendo, o Marco Arthur quer fazer um cineclube com um filme muito antigo. Melhor ainda, então, domínio público. Mas a prefeitura... autorização mesmo assim. Pois é, a prefeitura... Não, de quem detiver os direitos autorais. Pois é, mas onde está esse alguém que detém o direito autoral? Bom, a Cine não sabe informar nada. Vai na organização deles. Não tem, Modesto, se tivesse, eles já tinham resolvido. O problema é que é uma coisa pública, na prefeitura, de graça, quem quiser vai, mas a prefeitura tem a restrição Não está errada, não. Se fosse uma coisa na casa dele, podia, mas a prefeitura é um órgão público. Se tiver alguma restrição, vai cair em cima da prefeitura. Então, ele tem razão. Mas, se não puder, na prefeitura, o Marco Arthur é uma coisa legal. Uma escola, uma garagem, uma casa. Hoje, no Brasil, uma igreja, sei lá, pode fazer um cineclube, e o cineclube traz arte, educação, cultura e socialização. O Marco Arthur, apesar da dificuldade na prefeitura, trouxe uma ideia que estava escondida. E nós estamos revelando isso. Qualquer televisãozinha de escola pode passar o cineclube. Pega onde aluga o DVD e passa na escola, na casa. A ideia do cineclube é uma ideia
Acho genial. Ali, deixa eu dizer, você pegando a locadora e passando é até fácil, porque lá tem O registro. o dono, o registro. Isso. De forma que você pode pedir uma autorização gratuita, eles até dão. Mas o que a gente quer passar não circula Sim. na internet, não está por aí. Você vai pegar filmes antigos, tipo Jeanette MacDonald, até os velhos cowboys, desde o Tom Mix, os velhos seriados, os grandes musicais, Mário Lanza, os grandes musicais da Metro, da áurea, do tempo áureo da Metro. Isso aí não tem locadora. Eu prefiro passar lá aquilo que não tem à disposição, que muita gente há muitos anos não vê. Não, o Marco Arthur, muitos anos que a pessoa não vê, e tem mais. Muitos depois não sabem nem disso. É história, isso é história. Lá na minha loja tem gente que a gente brinca, pergunta, você conhece o Carlitos? Não. Gordo Magro? Não. Então, você conhece Nelson Ed, Jeanette MacDonald? Não, Jeanette... Já ouvi falar. Agora, o Nelson Ed é aquele... Não, senhor. Anãozinho. Não é o Nelson Ned, é Nelson Ed. Pois então, é. Isso denota o quê? Demonstra a total desconhecimento de causa. Então o Cineclube traz educação, a chance de história, mostrar. Para quem não conhece, quem não viu e acha que não existe. E essa é a ideia, eu acho que é uma ideia genial. Você falou, ideia de Marechal. Marechal, olha, deixa eu lhe dizer. Olha, eu vou parar com essa coisa de Marechal. Não, Marechal eu vou te confessar. Vou confessar uma coisa. O negócio de pular cerca, minha mulher não confiou no negócio de pular cerca. 40 anos de casado, ou mais um bocadinho, que eu perdi a conta, ela não confiou nesse negócio de pular cerca, ela me trouxe até a porta e está lá fora esperando. Mas pular cerca não é sacanagem, é superação. Não consegui convencê-la, gente. Não consegui convencê-la. Queria lhe dizer o seguinte, enquanto não se resolvem esses probleminhas que tomam algum tempo, poderíamos listar aqueles que você pode passar com autorização prévia, até agora dos autores, enquanto isso a gente vai passando algum... Modesto, é o filme de 1930, 40, tem uma autorização. Isso aí já tem por aí, os novos, todo mundo vê, passa na televisão, está cansado de passar nesses canais específicos aí. Não é por aí. É por onde? Eu passava filme antigo, na década de 30, 40, 50, para o pessoal conhecer o que era o cinema. Botar lá o que passa por aí, não tem graça. Isso não são filmes que, como toda arte, caíram no domínio público? Mesmo assim, senhor, carece, não é do domínio público, tem uma série tem um arquivo, tem um blog na internet de filmes que caíram de domínio público. Não pensa o senhor que o senhor pode pegar lá e vir passar aqui, não, tem que ter autorização. Para entrar aqui é difícil. Agora é preciso. Eu acho que essa seria de quem? Não sei. Então você vê, lei... pode ser uma manipulação. Não sei. Eu só sei que essa lei que foi feita do direito autoral, eu acredito, no meu fraco modo de ver, é que foi uma lei que não foi feita por políticos, porque não tem um jeitinho dele burlar essa lei e conseguir o seu objetivo. Essa é terrível. Está certo, está boa, mas está difícil de... Se veja um colega especializado nisso para ajudá-lo a orientar de maneira legal, sem problema. Principalmente Teresópolis. Teresópolis é um local. Olha só, talvez alguém que esteja vendo o programa saiba a resposta. Olha só, uma coisa tão legal, importante, fica barrado um papel, burocracia. E o Marco Arthur veio aqui para falar exatamente isso. Tem que abrir isso tudo para o Brasil. Então, liberdade, conhecimento, educação, cultura para o povo, informação verdadeira. Isso é da maior importância a partir, sobretudo, de escolas, clubes. Mas tem, por outro lado, tem muita gente que tem medo que o público, de uma forma geral,
fique muito inteligente. Aí eles vão começar a querer escolher mais os seus eleitores. Entendeu? Fica difícil. Então, interessa muito a gente. Cria embaraço. Exatamente. Cria embaraço. Olha só, vamos... Aliás, então, isso é um assunto que ele provocou agora tão importante que mereceria um debate. sim, olha só. A quem interessa divulgar ou não a verdade. Então, olha... Dê a mão e bate. Debate. Olha só, vamos avançar e falar sobre cinema com Marco Arthur. Marco Arthur, o cinema entrou em você ou você entrou no cinema? Rapaz, o negócio de entrar em mim é uma coisa assim meio complicada, mas vamos colocar de forma diferente. A questão, apenas nos 30 anos, eu comecei a pensar, pô, de onde surgiu isso, essa minha ideia? Aí eu comecei a pesquisar minha memória e vim identificar um ponto que eu acho que é o mais antigo e que me dirigiu a isso. Tinha um campinho de futebol no meu tempo de 5, 6 anos, a gente jogava bola e não tinha problema com a vizinhança, os garotos todos jogavam livre lá, mas de repente, uma casa lá do lado, quando a bola caía lá, o dono passou a reter as bolas. Não devolvia. Aí depois nós fomos descobrir que um garotinho que jogava comigo lá, com a gente, a mãe arranjou um namorado, ela não tinha marido, separado, foi embora com o menino e o velhinho ficou muito amargurado. Não sei se foi essa a razão que me fez me ligar ao cinema. Ficou muito amargurado. Aí começou a pegar nossas bolas. Mas depois de um certo tempo, o garoto voltou para casa, a mãe voltou para morar com o pai, quer dizer, com o avô do menino, e as bolas, de repente, começaram a cair lá no campo, uma a uma. A gente estava jogando bola, com a bola lá, e vinha uma bola lá do alto, caía. O velhinho, Devolução. com a alegria que veio, ele começou a devolver as bolas. Mas eu andava com ele envergonhado com uma coisa que eu fiz. Um filme do Oscarito, nem Sansão, nem Dalila, eles... Lá o cara pegou com um anzol, um caniço, puxou a peruca do Wilson Grey, que era o Sansão. Era uma paródia ao Sansão e Dalila, eles fizeram nem Sansão nem Dalila. Então o Wilson Grey era o Sansão. Só que tirando a peruca, ele ficava fraco. Aí nós bolamos, tirar uma forra com esse cara. Aí nós tiramos... Eu tirei da sacada do Cine São Jorge, lá em São Gonçalo, isso nos anos 50, 57 mais ou menos. Esse filme é de 54, do Oscarito, do diretor Carlos Manga. Beleza de filme, mas fizemos a coisa errada, quer dizer, copiamos o exemplo errado. Eu tirei a peruca do velhinho, lá da sacada. Ih, rapaz. Um anzol. Não, um anzol não, que a gente não tinha nem dinheiro para anzol, não tinha acesso a um anzol. Foi um grampo entortado, aí puxamos, foi fácil. E jogamos para trás e corremos para ninguém pegar a gente, e ninguém pegou. Só que minha consciência pegou. Eu comecei a ficar meio preocupado com aquilo, incomodado. E quando as bolas passaram a voltar, eu vi, não, está na hora de eu me desculpar com esse velhinho. E fui lá na casa dele, tomei coragem e fui. Garoto, hein? Eu estava com 6, 7 anos. Cheguei lá, falar com ele, estava sentado numa mesa, mexendo numa máquina que, em princípio, eu não identifiquei, com 2 rodas assim, que eu vim descobrir depois que eram rolos de filme, uma máquina de 16 milímetros. Ele estava consertando, emendando. Aí eu cheguei para ele, seu fulano, aquele episódio lá que aconteceu com o senhor no cinema, eu quero dizer que fui eu quem fiz o senhor passar por aquilo. Aí eu esperei, rapaz, aquela bronca, aquela demonstração, e não veio. Esperei, ele continuou mexendo na máquina, aí virou para mim e falou assim, você conhece, olha, eu ainda fico arrepiado com isso, você conhece o Tarzan? Tarzan? Eu falei, claro, é meu herói preferido do quadrinho, do gibi. Ele não falou mais nada. Aí ele acabou, tal, botou um rolo aqui, outro ali, ligou a máquina e tinha uma telinha ao lado, pequena, de uns 40 centímetros mais ou menos, uma peça de gesso
em que ele exibia ali o filme, que ele estava consertando os filmes, ele colecionava aquilo, ele tinha filme 16. Antigamente, nos anos 50, 60, até meados de 70, se não me engano, você alugava na Mesbla. É um cineclube. Vinha em casa, tudo bem, tudo bem. Então, ele começou a passar o filme de Tarzan, rapaz, eu fiquei com o olho maior que aquela tela. E comecei a ver, e passei a vir mais vezes na casa dele. Aí, daqui a pouco, eu estava ajudando ele a emendar películas, a botar o filme, a ligar a máquina. Isso assim foi não crescendo, porque o interesse meu era grande, a vontade de aprender também, e o assunto eu gostava. Resultado, eu tive o meu primeiro contato com o cinema diretamente nesse momento. Então, eu acredito, por mais que eu tente lembrar um algo mais importante, não me ocorre. Então, eu tenho a impressão que foi a partir daí que eu gostei de cinema. E o que aconteceu com isso? 3 coisas. Eu passei a colecionar quadrinhos, passei a colecionar máquinas de 16 milímetros e passei a colecionar filmes. Hoje eu tenho muito quadrinho, tenho máquinas de 16 milímetros e tenho muitos gibis também. Tudo isso, até hoje, eu coleciono. Então, virou mania. Colecionador. Eu, pessoalmente, fiquei também muito curioso sobre a sua relação com o velhinho, que ainda não deu resposta à sua confissão de ter feito a provocação a ele. Fiquei curioso. Dá para contar? Olha, foi que ele respondeu aquilo depois? Ali foi uma avalanche de sentimentos que explodiram em mim. Aí eu comecei, quando surgiu o primeiro videocassete, eu comprei... Olha, ele, para te dizer a verdade, eu nunca o considerei amigo, mas um professor, e passou a ser meu ídolo, que ele começou a falar de coisas que eu não conhecia, que eu gostava, que vinha gostar muito mais, e que me fez, de repente, vir aqui hoje para falar disso. Podemos saber o nome dele? Eu esqueci. Não, ele sabe, se pode. Na época, de repente, era até um nome que... Aparentemente é uma pessoa era até um nome muito que mexia muito com o comunismo, estava muito em voga, mas o nome dele era Lenine. Lenine, o senhor que tinha essa ideia, e ele andava... Aí ele passou a passar filmes lá na rua, no campo, e a garotada adorava. Então ele virou o ídolo da gente. Que ano foi isso? Nos anos... O filme foi de 54, mas passou no meu cineminha lá, o Cinema São Jorge, lá do Carrate, em São Gonçalo, uns 56, mais ou menos. Então, a partir dali, eu peguei o primeiro filme de Tarzan, assisti. Sabe o que acontece hoje? Eu tenho quase 150 filmes do Tarzan. Beleza. Mas de tantos outros também. E o senhor virou seu amigo e mestre. Isso aqui é outro... Eu já tinha essa paixão primeiro. Essa paixão aqui eu já tinha primeiro. Eu tinha sempre o interesse de colecionar. Papai comprava muito, e eu gostava de muito gibi. Mas eu não tinha aquela visão profunda ou extensa de colecionar. Eu tinha ali e tal, aí daqui a pouco estava lá, sumia aquilo tudo. Mamãe muito organizada, eu vim descobrir depois, ela sumia com os meus gibis. Anos mais tarde, com 18 anos, no quartel, numa quarta-feira, eu vim para casa para ajudar meu pai a tirar as telhas da casa velha. Ele tinha feito uma casa boa do lado, nós mudamos, e ali ele estava querendo botar a laje pronta. Aí eu estava lá ajudando numa quarta-feira à tarde, na altura do banheiro, porque tinha forro na cozinha, no corredor e no banheiro. Eram os únicos lugares da casa que tinha forro. Aí eu estava tirando de um lado, aí o empregado lá falou assim: "Seu Marco, vem cá dar uma olhadinha aqui, tem um negócio aqui embaixo." Era em cima do banheiro. Aí quando eu olhei, rapaz, aquela penca de quadrinho de gibi, porque tinha um alçapão na cozinha. Mamãe via a minha casa, a casa dela bagunçada, e ela pegava aquilo e jogava lá para cima. E foi jogando ali durante 3, 4, 5, 6, 8 anos. De repente, amigos, eu me vi um colecionador de segunda oportunidade, segunda chance que a vida me deu. Então, eu me tornei um colecionador grande das minhas próprias coisas. Isso é que é importante. Porque você sair comprando, como eu até fiz. Andei comprando gibi, entrei para a internet e vi onde que tinha, andei comprando muito e aumentei minha coleção. Mas ela, basicamente, surgiu das minhas próprias revistas.
que eu só vim colecionar mais tarde. Eu trouxe aqui até um exemplar, que é o que eu mais gosto. Tá? O Fantasma é considerado o primeiro almanaque do Fantasma. É uma edição extra. Eu trouxe esse porque... De quando? Esse aqui é de 53. 53. 53, 54. São tantos que eu nem lembro mais. Curiosa essa aí. Não, mas eu até vou corrigir meu amigo aqui, me permita. Eu não sou um dos maiores. Eu sou apenas um pretenso colecionador que hoje em dia, infelizmente, não está vendo mais sentido em colecionar. Porque se eu pensar em vender, como eu sempre pensei, já não tem tanta gente disponível com a minha idade vivo. Então, essa gente que pode gostar disso aqui já está morrendo e os colecionadores estão diminuindo. Você Mas entende? olha só, exatamente o que você trouxe você aqui, exatamente para mostrar a história que está Me morrendo. motivou a gostar disso e tal. Cinema foi o velhinho. O cinema e quadrinho. Quadrinho já era antes. Então, olha só, mas quando você for passar um cinecurvo, os filmes, pode mostrar o quadrinho. Isso é a história. Eles lá me propuseram essa ideia, você pode trazer isso para cá, fazer uma exposição das minhas máquinas. Eu tenho 19 máquinas de 16 milímetros. Exatamente. 19. Olha só. É? E para quem não conhece, é um Novidade. um grande presente. Então, o Cinecurvo é um grande presente para o Brasil. O meu maior presente disso, sabe o que foi? Eu consegui em termos, fazer uma das minhas filhas a fazer cinema e se interessar Que bom. pela matéria. Ela fez faculdade de cinema aqui e hoje trabalha no Rio de Janeiro, na Globo. Graças a Deus, está envolvida com isso até a alma. Ela só ficou meio chata durante um certo tempo. Quando ela entrou para lá, trabalhava com continuidade. Então ela começou a ver um bocado de defeito em filmes grandes, no cinema, circuito normal. Aí a gente estava assistindo em casa no vídeo, ela disse, papai, papai, para, olha só, volta. Rapaz, aí ela ia mostrar um erro de continuidade. Caramba, ficou chata, entende? Mas aí ela fez um curso lá tal, aí foi para auxiliar de direção. O que aconteceu? Deixou a gente em paz, a gente passou a assistir melhor os filmes. Mas essa aí foi a minha sorte, ela gostou do cinema. Desde criança, elas ficavam de castigo, em vez de dar palmada, eu falei assim, olha, vocês vão ver um filme antigo, preto e branco. Ah, papai, preto e branco não, papai. Não, 10 minutos. Aí eu punha um filme do Tarzan. 10 minutinhos eu tiro. Elas começavam a ver. Com 10 minutos, Daniel, eu ia lá e desligava. Começavam a chorar. Porque começaram a gostar. Então, eu queria tirar da ideia delas aquele preconceito do preto e branco, do filme velho. Elas gostavam da Xuxa, elas gostavam daqueles cantores da época. Aí começaram a conhecer o Gordo Magro. Eu não ia botar um filme lá do Bergman, um filme chato, profundo. Não ia entender, não ia gostar, e não era por aí que eu ia conseguir um aliado. Então eu consegui fazer com que elas gostassem até hoje. A minha outra filha, Janice, essa do cinema, Luciano. A minha outra filha, Janice, já foi mais para enfermagem, já foi para a faculdade, fez 2 faculdades também. A de enfermagem, não foi na UF, foi em Teresópolis. E depois fez a faculdade de veterinária, também em Teresópolis. Então ela trabalha nas 2 áreas. Difícil é que às vezes ela recebe um paciente e vai perguntar ao paciente como é seu nome, ela pergunta qual é a sua raça, fica difícil, entendeu? Às vezes confunde, mas estão felizes, graças a Deus. Uma Ela é médica de homens e outros animais? Não é médica, ela foi enfermeira formada, né? Sim, e de animais. De homens mas ela já disse para nós animais. lá que ela prefere muito mais levar uma mordida do que uma traição de um médico, de um hospital, para fazer coisas erradas. E lá, se for coisa errada, quem terá feito foi ela. Entendeu? Então, ela prefere atualmente a veterinária. De qualquer maneira. Arthur, olha só, os 5 programas anteriores, o tema foi educação. E educação sem direitos humanos não é educação.
Educação sem arte não é educação. Educação sem cultura não é educação. Educação sem filosofia ou pensar não é educação. E as nossas escolas no Brasil só repetem provas, prova. E educação aqui no Brasil, a sala de aula parece uma prisão. Um quadrado com o professor e aquela coisa maçante. A escola certamente deve ter arte. E o Cineclube completa exatamente com isso. Arte e música. Música. Durante 10 anos eu fiz aqui em Exatamente. Niterói. Exatamente. No Clube Central, no Clube Isso. Regatas Icaraí Então, e na Jansen de Mello, naquele Tribunal de Contas do Estado. Então, olha só. Durante 10 anos nunca tivemos problema. Passava direto filmes antigos. Olha, Marco, peraí. Então, a escola tem que ter cinema, teatro, música, esporte, para ser uma escola. E, principalmente, uma biblioteca. Sem biblioteca não é escola. É um depósito de criança, ou adolescente, ou adulto. Então, o Cineclube, olha só, ele tem arte, música, dança, pensamento, educação, tudo ao mesmo tempo, e socialização, debate. E o filme pode ser passado para 200 alunos, ou 400 alunos, um só filme, e o debate, e depois é uma grande festa. Estou falando de escola, como posso estar falando em clube, como posso estar falando em casa. O Marco Arthur falou do seu passado. Aquele senhor, seu Lenine, passava filme na praça. E toda a garotada ia ver. Isso deu o Marco Arthur. Imagina quantas pessoas podem acontecer vendo isso, sentindo e pensando. Então, o que o Marco Arthur trouxe é uma ideia antiga, mas totalmente renovada, em função do país que está crescendo sem o consumo do ter está crescendo e o consumo do ser está diminuindo. O Cineclube é exatamente a possibilidade de mudar, porque a televisão, um DVD, passar filme, é a coisa mais... Qualquer lugar hoje tem televisão. É até no celular. É até no celular. Então, isso... E a família, segundo está dizendo, está esgarçando, está quebrando. É uma forma de trazer a família. Então, o Cineclube é uma ideia barata, eficiente, educativa e socializante. Então, o Marco Arthur trouxe a infância dele, que foi exatamente isso. Uma situação difícil, tirar a peruca e, em seguida, acontecer um grande acontecimento, o cinema. O Marco Arthur, com a sua desculpa ao ser Lenine, trouxe o cinema para a rua, de graça. E a maioria das pessoas pode fazer isso de graça. Qualquer escola, qualquer clube, qualquer igreja, qualquer coisa pode fazer isso. Então, o renascimento do Cineclube é um renascimento na cultura, da arte, da educação no Brasil. Uma grande promessa, concordo com você plenamente. É um grande renascimento.
E o Marco Arthur. O Marco Arthur, agora sim, é o Marechal dessa. Marechal. Olha, eu não sei se nós é vamos ter mais Marechal, tempo sim. de eu falar de novo. Fala. Essa filha que faz veterinária, eu fiz um pedido para ela, que já que tudo se perdeu com o tempo, muita gente morreu, não está mais aí entre nós, a minha filha que faz veterinária está na Fiocruz, trabalha lá com macacos. Aí eu pedi a ela, por favor, que lá entre todos aqueles chimpanzés e macacos que tem lá, que ela tente descobrir um parente da Chita, do Tarzan. Já que eu não posso pegar o Tarzan, pega um parente da Chita lá de 3ª, 4ª geração e quem sabe você me chama aqui de novo, eu posso apresentar um parente da Chita, do Tarzan aqui. Por que não? Se ela conseguir encontrar. Mas olha, um diretor de cinema famoso, se não me engano, John Ford, falou que quando a lenda é mais importante do que os fatos, do que a verdade, do que a vida, publica-se a lenda. Então, gente, eu quero pedir desculpas a vocês e explicar o seguinte. Se eu vivo no mundo da fantasia. No presente, viajando de foguete para encontrar o Flash Gordon. No passado, naquelas composições de fumaça, de trens, para visitar os velhos cowboys. Isso tudo eu consigo fazer no meu estúdio em casa. A hora que eu quero, de madrugada, durante o dia, eu tenho, graças a Deus, à disposição esse monte de filmes, esses gêneros todos, tá? De forma que vocês não acreditem em tudo exatamente que eu falei. Mas se coloquem em si um pouquinho de fantasia e, de repente, vocês vão me entender e vão aceitar o que foi verdade, o que não foi verdade. Ou, se não foi tanta verdade, não foi tanta mentira. Não, isso é um mundo de fantasia. E todo sonho, inclusive, de coisas melhores, é um mundo de fantasia dos homens de bem, né? Que procuram o quê? Aquilo que eles sabem que não vai encontrar, mas vai tentar. Como fazer a humanidade, de um modo geral, melhorar em tudo. Tem gente que largou disso porque não sonha mais encontrar isso à disposição. Mas é possível, desde que a gente consiga um órgão que possa dar liberdade à prefeitura e a mim de passar os filmes. Então, aqui em Niterói também, se alguém quiser, que alguém por acaso queira fazer um cineclube aqui, eu estou à disposição, eu cedo todo o material de graça para se fazer cineclubes aqui, acolá, em qualquer lugar. Olha, então nós estamos falando... Você está me olhando, esse quer também? Eu arranjo para você, pode abrir um cineclube. Olha só. E eu estou aqui armando para enriquecer a sua ideia. Olha só, o cineclube é o próprio pulando a cerca, é a superação. Acabei de lembrar da minha mulher lá fora esperando. Tá bom. Pula cerca. Olha só, então, o próprio cineclube é o pulando a superação. Na nossa fantasia de cinema, que eu adoro cinema também, e quadrinho também, o Marco Arthur é o nosso general. Marechal, melhor. É o nosso marechal. O apelido pega, hein? Lá em casa não passa de um simples cabo. Pois é, olha só, na nossa lenda, o Marco Arthur é o nosso marechal. Eu conheci o Marco Arthur na pracinha em frente à reitoria da UF em Niterói. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Ele era o marechal, sim. Todo mundo cercava o Marco Arthur na barraca de vendia filme antigo. É o nosso marechal, sim. Pode falar o que quiser, é o nosso. Ele tem 45 mil filmes. Não só vendia não, rapaz. Eu trocava filmes e comprava muito. Então é o nosso marechal. 45 mil. Então é o nosso marechal, sim. Marechal Marco Arthur Pires. Para com essa coisa de marechal, que a gente não está mais na ditadura, rapaz. Para com isso. Mas não está na ditadura, mas está tentando estar na democracia com cineclube. Seria bom. Então, olha só, o nosso marechal.
Olha só. Marechal do Bem, isso aí. Do bem, claro. Marechal da banda, Blackout. Ora, vou falar no Marechal da Banda. Você já viu Blackout cantando Marechal da banda? Eu Como tenho lá. como é que canta? Canta Vou aí. espantar Marechal. seus Olha espectadores só, todos. olha só, semana que vem nós vamos fazer um programa sobre Valongo. Essa música que o Blackout cantava é um ponto de Ogum no Valongo. Sabia? Eu te dou um tapezinho com essa gravação. Então tá bom. O Blackout aproveitou o ponto de Umbanda, de Candomblé, com Ogum, que falavam do Marechal. Foi um grande sucesso de Chegou o carnaval. general da banda, exatamente. É um ponto de Vai lá, Ogum. de novo. Chegou o Marechal da banda, isso mesmo. Olha só, tem que ter bom humor. Vocês, a equipe está achando legal? Tem um amigo do Marco, como é que chama? Walter. Mostra o Walter. Walter, tá legal? Muito bom, muito bom. E a equipe? Excelente. Mostra a equipe. Zaza, tá bom? Ricardinho, nosso diretor. Marcão. Tá ótimo. Lassage. De menor. Tá, não é? De menor. O diretor de menor que nem aparece. Levanta aí. Ó, e esse bigodudo aqui, ó. Aqui, ó. Bigodão, fala aí. E o Ignacio. Ignacio, mostra o Pachequinho. Pachequinho. Vira a máquina do outro lado aí, abaixa a cabeça. Catarinão. Catarinão. Olha só, tem que ter bom humor. Bom humor é tudo. Então, vamos. Está terminando? Tá, né? Então vamos terminar. Marco Arthur. Marechal Marco Arthur. Isso. Caramba, você vai pegar. Vai pegar. Isso. É o Marechal do Bem, agora que vai Marechal- orientar todo o neném a partir dele. Marechal pulando a cerca. Isso. Então, Modesto agradecendo. Marco Arthur, um cineclube, cinema, quadrinhos. E vamos cantar um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, um cineclube. Valeu! Vale e valerá sempre. Olá! Hoje você vai assistir a segunda parte do programa Empréstimo de Palavras com o acadêmico e filólogo, o professor Evanildo Bechara. Ele é autor de mais de 20 livros, entre os quais destacamos Lições de Português pela